ginecologista, a Priscila Chaves. Doutora, seja bem-vinda ao Tom Maior. Olá, obrigada pelo convite. Doutora, então nós vamos falar dessa doença que antigamente ela foi conhecida como lepra, né? O que é a hanseníase? Isso, a hanseníase ela é uma doença infecto-contagiosa, né? Que o micro-organismo acomete tanto a pele quanto os nervos, podendo também acometer outros órgãos de uma forma mais rara. Mas principalmente o paciente vai apresentar manchas na pele e alterações nos nervos de sensibilidade, né? Dores. Então ele tem basicamente esse acometimento. Doutora, e o que pode desenvolver essa doença? Você falou aí que é infecção, uma pessoa pode passar para outra? Como que ela pode pegar essa doença? Isso, a hanseníase ela pega de pessoa a pessoa através do ar, né? Mas nesse caso é necessário que a pessoa tenha um contato mais próximo. Então não é qualquer tipo de contato, às vezes um contato rápido não é capaz de transmitir a doença, mas é transmissível naquelas pessoas que moram juntos, são da mesma família e passam grande parte do tempo no mesmo ambiente. Doutora, e tem pessoas que são mais propícias a pegar essa doença por questões de imunidade, alguma coisa relacionada? Sim, tem pessoas que mesmo tendo contato, na verdade, ela pode adquirir, né, a contaminação, porém não desenvolver a doença. Então tem pessoas que têm uma imunidade maior, né, mas nesse caso é uma imunidade específica. E já tem pessoas que desenvolvem. Então é possível que você tenha alguém, né, tenha o contato com o doente, adquira o micro-organismo, porém não desenvolve a doença, sua própria imunidade consegue combater. Por isso que existem várias manifestações clínicas e depende muito da imunidade individual de cada um. E é sobre isso que eu queria perguntar agora, doutora. Você falou que ela se manifesta de diversas formas, né? A mais popular é realmente aquelas manchas na pele e a ferida, mas ela se manifesta de outras formas, né? Como que é? Isso, as manifestações mais comuns são manchas na pele, pode ser desde uma mancha individual até várias manchas. Essas manchas elas podem ser vermelhas ou brancas, na maioria das vezes elas são vermelhas, mas também podem ser manchas brancas, e que tem alteração de sensibilidade no local da mancha. Então, um teste até que a gente faz muito na consulta é ver se aquela mancha tem ou não alteração de sensibilidade. Além disso, o paciente pode sentir dormência, né, perda da sensibilidade nas mãos, nos pés, na região dos olhos, também no nariz. E o paciente pode ter também dores articulares e inchaço, principalmente em mãos e pés. Doutora, e como que a pessoa pode reconhecer essa doença? Quando que ela deve se preocupar? Porque quem vai definir se é ou não hanseníase é o médico, é o profissional, né? Mas quando que ele deve se preocupar em ir ao especialista? Isso, então é importante que o paciente, na presença de qualquer um desses sintomas, seja os sintomas dermatológicos, né, que são as manchas, quanto os sintomas neurológicos, que é o acometimento dos nervos, que ele procure o quanto antes, tanto o médico, né, dos postos de saúde, que estão aptos a reconhecer, a diagnosticar e tratar a hanseníase, quanto os especialistas, né, o dermatologista ou o neurologista, que vão, a partir daí, realizar um exame clínico completo da pele, porque às vezes tem manchas que estão em locais escondidos, que o paciente não vê, e analisar, né, a questão da sensibilidade também nos membros. E suspeitando que seja hanseníase, existem alguns exames que podem ser realizados, como a baciloscopia, que é um exame que tira um líquidozinho assim da orelha, do cotovelo e da lesão para análise, e também a biópsia de pele, mas muitas vezes esse diagnóstico é feito apenas no exame clínico. Nós estamos conversando com a médica dermatologista Priscila Chaves sobre a hanseníase. Mês de janeiro é um mês dedicado a falar dessa doença, a conscientizar as pessoas sobre o que é a hanseníase. E aí, doutora, eu já te pergunto, é uma doença que tem cura?
Sim, é uma doença que o paciente é considerado como curado desde que ele realize todo o protocolo de tratamento, que pode ser de 6 meses usando a medicação ou de 1 ano de uso da medicação. E se o paciente usa essa medicação certinho, regularmente, ele é considerado curado. E a partir aí de 15 dias que ele já está em uso da medicação, ele não é mais um transmissor, né? Então, ele não consegue mais transmitir isso para as outras pessoas. E é importante que esse diagnóstico seja realizado, né, e esse tratamento também realizado de uma forma precoce, para que a hanseníase não deixe sequelas, né, como perdas mais prolongadas da sensibilidade, deformidades. Então, o diagnóstico precoce e o tratamento precoce são muito importantes nesse sentido. Doutora, e segundo alguns dados do Ministério da Saúde, o Brasil é o país com maior número, né, de casos dessa doença, ficando atrás apenas da Índia. Por que o Brasil ainda tem um número tão grande desses casos de doença? É falta de informação, falta de preparo da saúde pública para atender essas pessoas? O que a gente pode analisar sobre esses números? Temos alguns problemas relacionados à saúde pública, né? Tanto na questão do acesso do paciente ao médico, ao profissional de saúde, também, às vezes, muitos moradores na mesma residência, né? As famílias maiores, como em alguns tipos de população aqui no nosso país. Mas o Ministério da Saúde sempre lança metas de eliminação da hanseníase, mas por uma dificuldade de acesso da população ao diagnóstico. Alguns pacientes também não são tão regulares assim na finalização do seu tratamento, então, portanto, não adquirem a cura e continuam transmitindo. E também por essa maior aglomeração de pessoas, né, da mesma casa, facilitando assim o contágio. Mas é um problema crônico aí de saúde pública, assim, aqui do nosso país. Doutor, e aí para aquelas pessoas que moram, né, com alguém que tem a hanseníase, como que ele pode se precaver? O que ele deve fazer para evitar o contágio? A partir do momento que um familiar, né, uma pessoa de dentro da casa, ela é diagnosticada, o médico profissional ou profissional do posto de saúde, ele vai convocar todos os contactantes, né, os familiares mais próximos, os colegas de trabalho mais próximos, para uma análise, um exame, né, para ver se aquela pessoa é ou não suspeita. Então, é importante examinar os contactantes daquele paciente, mas eles têm que estar sempre alerta na questão de aparecimento de manchas, né, aparecimento dos primeiros sintomas, que às vezes demoram até 10 anos para se manifestar. Então, é uma doença muito lenta, né? Então, às vezes o paciente teve o contato com o doente há 10 anos atrás e só então depois de um longo tempo que ele começa a manifestar. Então, são pessoas que têm que estar mais alerta e importante fazer os exames preventivos, né? Essa análise preventiva. Doutora, e qualquer pessoa pode pegar essa doença? Eu estou perguntando assim de crianças, adultos, idosos, qualquer pessoa? Sim, todos podem ser acometidos. Ela é um pouco mais rara em criança, inclusive a presença de grande número de crianças contaminadas fala muito a favor, né, de que a doença está alastrada mesmo na região. Por demora a manifestar, às vezes a pessoa vai adquirir na infância, mas vai manifestar mais na adolescência e na vida adulta. Mas também pode acontecer sim na infância, e principalmente os casos de manchas mais localizadas, que é o mais comum. Doutor, e a hanseníase, ela é classificada, existem alguns tipos, né? Como que a gente define isso? Explica um pouquinho para a gente dessas diferenças. Basicamente, a gente, para fins de saúde pública e de um tratamento mais, fica em paucibacilar ou multibacilar, né? De acordo com alguns critérios de número de manchas, número de nervos que são acometidos, né? Quantidade de lesões. E isso define o tratamento. Então, pacientes que têm poucas manchas ou poucos nervos acometidos, ele vai tratar por 6 meses. E pacientes que têm muitas manchas e muitos nervos acometidos, muita alteração de sensibilidade, por 1 ano. Então, para fins mais didáticos, né, de saúde pública, é dividido dessa forma para facilitar o estabelecimento
das medicações. Porém, dentre esses grupos, existem vários outros subgrupos, né? Hanseníase dimorfa, que é aquela que o paciente perde os pelos, incha as orelhas, tem mais inchaço de mãos e pés, né? Então, existem outras classificações mais específicas, mas o principal é saber, né, a classificação desse paciente e se ele vai tratar por 6 meses ou por 1 ano. Nós estamos conversando com a médica dermatologista, a Priscila Chaves, sobre a hanseníase. Ela está tirando as dúvidas, o que é essa doença, como que é o tratamento, que é a minha próxima pergunta, doutora. Como que é o tratamento? A pessoa ela precisa de uma internação? Porque antigamente, quando ela levava o nome de lepra, né, era aquela coisa assim, foi diagnosticado, ficava isolado, não tinha contato com mais ninguém, mas a medicina modernizou, né? Como que é o tratamento hoje? Isso, algumas internações ainda acontecem, mas são nos casos de complicações, né? Normalmente, o paciente, quando ele é diagnosticado, o tratamento é oferecido pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde, não são medicações que são compradas na farmácia, então, para toda a população brasileira, esse medicamento vai ser fornecido. Lá no posto, a enfermeira, o responsável vai explicar certinho, tem medicações que o paciente precisa ir tomar no posto, tem medicações que ele vai tomar em casa, todas em comprimido, mas durante o tratamento o paciente pode apresentar algumas reações, tanto reações imunológicas relacionadas aí a que o tratamento tendo o bacilo, então ele pode apresentar durante o tratamento alguns quadros de inchaço, aparecimento de feridas, de dores e edema, porque necessitam da internação, mas isso é uma minoria, a grande maioria vai tratar somente em casa. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior e o espaço segue sempre aberto. Convite, então vamos aproveitar o janeiro para disseminar a informação e conseguirmos fazer diagnóstico precoce e evitar as sequelas da hanseníase. É isso aí, nós conversamos com a médica dermatologista Priscila Chaves sobre a hanseníase. Em janeiro,